Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Cristiane Aragão. Eu estou dando continuidade à nossa explicação a respeito da estrutura e funcionamento da educação básica. Nós vimos na nossa aula, não é? Uma breve explicação, uma explicação histórica, né? Nós vimos que durante muito tempo se tentou fazer com que a educação se tornasse igualitária. Vimos que foram durante muitos anos, existiu durante muitos anos, né? Foi um tempo muito longo para que todos tivessem acesso à educação. Só que ainda fica a pergunta: será que realmente temos, né, enquanto cidadãos brasileiros, todos têm direito, todos têm frequentado a escola, já que é um direito adquirido por todos? Será que todos têm, né, aprendido de igual forma, já que essa é uma das propostas da Base Nacional Comum Curricular? É um direito de todos adquirido por lei, né? Algo que foi realmente decretado e que a nossa lei maior, ela permite que todos tenham esse acesso. Mas será que todos têm frequentado, né? Será que as crianças da mesma série, mas de escolas diferentes, elas têm aprendido do mesmo jeito? As crianças com alguma deficiência intelectual, elas têm tido acesso à escola, né? E essas crianças, elas têm tido um acompanhamento, porque não basta ter somente o acesso, é necessário que todos tenham um acompanhamento adequado para que elas possam vir a se desenvolver, porque também é assegurado não só o acesso, mas também que ela venha a se desenvolver. As crianças com alguma necessidade específica de aprendizagem, ela deve ter um acompanhamento específico. Muitos alunos, eles me perguntam se essa criança, ela tem que ser aprovada. Obviamente, a aprovação, ela é um resultado, né? Ela é algo que faz parte do processo avaliativo. Mas será que ela foi avaliada como ela deveria ser? Será que ela tem alguma deficiência intelectual ou se é algo mesmo que corresponde a uma estratégia de ensino ou um método que não foi totalmente apropriado? Um professor simplesmente ele pode tá ali dentro daquela sala de aula, ele pode estar ministrando aquele conteúdo, mas ele não está preparado para ministrar aquele conteúdo de forma específica, não é? Ele tem uma forma abrangente, a gente diz que é algo geral, ele tem uma estratégia geral, mas e aí, quando um aluno ele não aprende, né? É culpa de quem? É culpa do aluno que não aprende ou é do professor que não tem uma estratégia apropriada? Eu estava ensinando uma criança que está aprendendo a ler e a escrever e ela falou da seguinte forma para mim, né? Eu disse assim, mas por que você não quer estudar? Porque ela tem 7 anos. Por que você não quer aprender? E ela, numa conversa muito franca, ela disse: eu queria que você entendesse que às vezes a forma como você explica é muito difícil para mim. Então eu digo logo que tô com dor de cabeça, porque a minha cabeça vai dar um nó, né? Então eu percebo que ela se esforça, que essa criança se esforça para aprender. Mas aí o que é que falta? Falta nela, né? Ela não tem essa maturidade, né? Falta nessa criança maturidade, ela ainda está em processo de desenvolvimento e cabe ao adulto, aquele professor que está ensinando, saber qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia. A gente sempre bate nessa tecla. E pensando nisso, existe na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela explica, né? Ela tem um tópico específico para a formação inicial e continuada para os professores. Porque ensinar, eu costumo dizer, e em tudo que eu já vi,
ensinar não é algo que é para todo mundo. Nem todo mundo tem esse domínio, nem todo mundo tem essa capacidade. Aqueles que abraçaram essa profissão devem entender que a formação, ela é importante, não adianta estar dentro de sala de aula brincando de ser professor, né? Mas você precisa dar continuidade aos seus estudos. Existe uma disciplina chamada Pesquisa e Prática Pedagógica, atuação do pedagogo, e ela fala muito sobre a importância do professor ser aquele que pesquisa, ser aquele que vai atrás de se capacitar e poder melhorar o seu fazer pedagógico. Pessoal, aqui na página 12 tem, no segundo parágrafo do e-book da unidade 4, diz assim: sendo assim, a formação continuada, né, dos futuros professores, ela é apenas o pé inicial para ingressar na carreira docente, ou seja, né, adquirir novos métodos, troca de experiência, né, técnicas de ensino, pensando com esse objetivo, pensando sempre nesse aluno. E aqui diz, o Ministério da Educação, o MEC, ele criou vários programas visando essa continuidade dos estudos. Logo no começo da minha profissão, eu fiz parte de um programa que se chamava Pro Infantil. Ele era um programa voltado para capacitação de professores de creche. Por quê? Porque se teve durante muitos anos a ideia assistencialista da educação infantil. As creches, elas foram criadas com esse objetivo, com o objetivo de a mãe, como a mulher, ela se tornou, ela também passou a ter que trabalhar para poder sustentar a sua família, por ela ser mãe solteira, por ela ser uma mãe divorciada. Toda essa situação que a gente sabe que existe na nossa sociedade, essa mulher, ela passou a trabalhar. E ela, como tinha seus filhos, ela não tinha com quem deixar. Então, as creches, elas foram criadas com esse objetivo. Ela tinha a proposta de ficar, né, o tempo integral para que a mãe pudesse trabalhar, né? E aí, esse programa, ele tinha, como eu falei para vocês, era muito assistencialista, e as mães, elas iam para os seus trabalhos, e como algumas precisavam, né, outras tinham que ficar com seus filhos, elas começaram a, entre si, um exemplo, né, ficava no, eu me lembro demais que tinham os antigos CSUs, centros comunitários, né? E nesses centros comunitários, essas mães, elas, quem não trabalhava fora, ela conseguia fazer uma espécie de prestação de serviço, a comunidade pagava alguma coisa em parceria com a prefeitura e essa mãe passava a cuidar dessas crianças, não só dela, como também das que tinham que trabalhar fora de casa. E aí o que foi que aconteceu, né? Começou a se perceber que a mão de obra precisava ser qualificada, né? Porque começou as crianças passaram a ter um olhar diferenciado. Isso pra gente é muito recente, né? Onde meados da década de 90 para de 2000 começou a se ter uma visão diferente, né? Foi quando a educação infantil ela passou a integrar a educação básica. E ela, né, começou aquela que ficava, né, ela ainda não era professora, ela era uma cuidadora, ficava com essas crianças, ela começou a se qualificar, mesmo sem nível superior. E esse projeto que eu fiz parte, ele tinha esse objetivo, né, o objetivo de capacitar essas professoras que começaram, né, que entraram de forma provisória e começou a perceber, né, que existia essa necessidade de dar uma informação, né, de
aumentar o seu conhecimento tanto na formação dela enquanto professora, uma formação inicial, como também a questão dela deixar de ser aquela cuidadora. Então, como eu estava falando para vocês, né, a educação básica, ela é algo que é adquirido, é um direito que foi conquistado, mais especificamente assegurado pela nossa Constituição, em 1988, saindo de um regime militar onde tinha se perdido muitas conquistas, mas também vieram muitas reflexões onde junto a tudo isso, né, as pessoas pensaram muito sobre a importância de abandonar o autoritarismo, essa imposição das ideias, e pensar sempre naquele professor reflexivo. Logo depois vieram muitas contribuições, muitos professores, eles abriram mão, né, e viram que essa estratégia não estava funcionando. Houve a reformulação da LDB, onde ela começou a ter um olhar específico e diferenciado para a educação infantil. Como eu já falei para vocês, antes ela ela não fazia parte da educação básica, ela passou a fazer parte. Foi aumentado os anos do ensino fundamental, se tirou o nome alfabetização e foi colocado o nome de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Existe uma data de acesso, né? As crianças, elas precisam respeitar aquele cronograma, como eu já falei, até o dia 30 de março. Se ela faz aniversário no dia seguinte, ela não pode ir para o ano, né? Como eu já dei o exemplo, se ela está no infantil 4 e ela vai para... A mãe quer colocar no infantil 5 porque ela faz aniversário no dia 30 de maio, ela não pode, porque é lei, ela precisa respeitar. As escolas da rede pública, elas seguem à risca. Algumas escolas particulares, elas fogem um pouco elas tentam fugir, mas se houver uma fiscalização do Conselho Regional de Educação, elas vão ter que voltar a criança, né? A criança, ela não pode continuar. Mas, professora, essa criança, ela é tão desenvolvida, mas ela ainda tem aspectos maturacionais que precisam acontecer para que ela possa seguir o mesmo ritmo da turma, porque é muito importante, né? A turma, ela seguindo no mesmo caminho, com o mesmo objetivo, tá? Aí você diz assim, professora, mas eu já vi aquelas salas de aceleração. Essas salas de aceleração, elas foram criadas para que crianças que estão atrasadas ou por transtorno de aprendizagem, ou por dificuldade de aprendizagem, elas possam ter um acompanhamento mais individualizado e elas possam ser inseridas dentro de uma sala regular. Ela faz parte daquela turma, ela faz parte daquela série, mas ela tem um acompanhamento de um profissional mais específico para que ela possa acompanhar, né, ter o mesmo ritmo da turma da sala dela. A gente observa que no material ela menciona sobre outras modalidades da educação, porque eu queria que vocês entendessem que educação a definição de educação é algo que você precisa entender a complexidade. Educação é você transformar o ser humano saindo da ignorância e indo para a luz do conhecimento. E a luz do conhecimento, ela pode acontecer de forma institucionalizada, dentro da escola, de ambiente institucionalizado como centros universitários. Ela pode aprender com o próximo, com aquele que tem mais experiência, que é mais maduro, que tem mais vivência.
E também ela pode aprender com essas capacitações em que eu agrego conhecimento na minha formação, né? São cursos extras, por exemplo, que eu posso fazer para eu poder me desenvolver intelectualmente. Então, tudo isso que eu acabei de citar a vocês, dentro da educação formal, da educação não formal e da educação informal, né, ela está dentro da educação básica, onde eu tenho um objetivo que é mostrado pela LDB e também mostrado pela Constituição no artigo 205, que eu preciso me preparar para o mercado de trabalho e eu também preciso viver em sociedade. Aí eu faço a pergunta para vocês, né? A nossa educação básica, que consiste na educação infantil, ensino fundamental e médio. Abra um parênteses. Qual a duração da educação infantil? Ela tem a duração de quanto tempo? Faz a pesquisa aí. A educação, o ensino fundamental, ele tem que ter a duração de quantos anos? Mas, professora, você ia explicar por que deixou de chamar alfabetização e a alfabetização que eu fiz foi chamada de primeiro ano? Porque, pessoal, o processo de alfabetização é algo contínuo. A alfabetização é algo que se inicia e se termina, a gente pode dizer, lá na frente, né? Não existe uma série específica para poder alfabetizar. Ela vai acontecendo gradativamente. Algumas crianças, elas são alfabetizadas mais rápidas. Por quê? Porque ela tem um processo de maturação totalmente diferente de outra criança que teve uma alfabetização mais tardia. Então, esse processo ele é contínuo. Era muito arbitrário ter uma série somente para alfabetizar. A criança dentro da educação infantil, ela já está passando por esse processo. Quando o professor começa a ensinar as letras iniciais do grupo, né, dentro da sala de aula, como é que é o nome dele, né, a questão de quantidade, a questão de número, não é? Então, tudo isso faz parte desse processo de alfabetização na contação de história. Então, abrir a boca e dizer que existe uma série específica para o processo de alfabetização era arbitrário. Então, foi-se tirada essa nomenclatura por conta desse processo que ele só começa, mas ele não termina. Por quê? Porque a gente vai estar nessa roda de aprendizado. Eu vou estar sempre somando e aumentando cada vez mais o meu conhecimento. Então, a criança, ela tem que estar dentro da escola no período certo. O ensino fundamental, que começa do primeiro ano, vai até o nono, tá? E esse ensino fundamental, ele também é chamado de anos iniciais e anos finais. E o ensino médio, tá certo? Para quê? Para que esse aluno ele esteja preparado para o mercado de trabalho e em viver em sociedade, tá? Aqui fica a minha reflexão. Que tipo de professor você quer ser? Qual vai ser o seu objetivo e qual vai ser a sua meta em alcançar? Se você tiver dúvidas, entre em contato com a nossa tutora, manda e-mail que nós estamos aqui para ajudar. Faça a leitura do material de vocês. O tempo que nós temos para explicar, ele é muito curto e a educação à distância, como modalidade da educação, ela é importante que o aluno faça os seus horários. Ela exige que o aluno ele seja disciplinado, que ele tenha, né, faça as suas consultas e tenha também uma participação assídua nas atividades que são propostas. Fica esse recado, fica essa dica, faz a pesquisa daquilo que eu pedi para vocês e escutem com atenção todas as orientações que são dadas, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima.